Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu curso completo de hipnose aqui no YouTube. Se você ainda não é inscrito, faça isso agora e ative os sininhos, aí você vai poder ser avisado sobre os próximos vídeos. Toda semana tem conteúdo novo e exclusivo e melhor do que muito curso pago que tem aí no mercado. Então chega de enrolação e vem comigo para mais essa aula. Sobre teorias sociais. Dentro das teorias sociais nós temos duas linhas, tá? A linha da teoria social que acredita no Estado e a linha da teoria social que não acredita no Estado. O que seria o Estado? O estado de hipnose. Alguns vão defender esse estado de hipnose, principalmente na linha mais clássica, né? Inclusive Dave Elman, que é um dos grandes nomes da hipnose clássica, né? Ele falava que sem o transe, sem o estado, não havia hipnose. Era o que ele defendia. E tem algumas escolas que defendem isso ainda hoje, e que se você não tiver aquele transe, tá? E quanto mais profundo o transe, maior o resultado, né? E se você não tiver aquele transe, você não está tendo hipnose. Na verdade, até ele que falava isso, ele falava, mas acontece coisas fora do transe que eu nem sei como acontece. Então até mesmo o Elman, que defendia muito o Estado, falava que aconteciam coisas fora do Estado que ele não entendia muito bem. Então, de certa forma, ele também falava, pode ser que não exista o Estado em algum momento, tá? E falar um pouquinho sobre transe, né? O que seria o transe? O transe é aquele processo mais tradicional, que é onde a pessoa está ali, de olhos fechados, cabeça baixa. Esse seria o transe dentro da hipnose. Mas, lá para Milton Erickson, o transe é algo muito mais cotidiano. O transe é você dirigindo o carro, o transe é você conversando com alguém. O transe pode ser quando você está assistindo um filme ou lendo um livro. Quando você está lendo um livro e de certa forma você incorpora aquilo, acaba sendo um transe. Então para Erickson, o transe é esse estado de olhar para dentro, que ele chama de downtime, né? É olhar para dentro, é a hora de se olhar ali. E uptime é quando você não está em transe. Por exemplo, aqui falando com você, eu estou em uptime, né? Mas quando eu estava contando as minhas histórias, eu entro em downtime, porque eu vou buscar alguma coisa dentro de mim. Isso já é transe para Milton Erickson. Já na teoria do Estado, isso não é transe, tá? Isso tem um outro nome, mas não é transe. A teoria do Estado, transe é você ficar ali. E, inclusive, eles falam de ondas cerebrais, que é você estar em teta, né? Teta é um quase sono. Inclusive, tem uma terapia muito conhecida que chama Theta Healing, que ele te leva a essas ondas com frequências mais baixas e ali eles te dão sugestões. É isso que faz. O Theta Healing usa a teoria de estado, sabendo se é hipnose ou não, mas usa essa teoria de estado, onde você precisa ter um estado para que a sugestão seja aceita. Assim como o Elman fazia, tá? Para vocês entenderem as ondas cerebrais, beta é a onda que eu estou aqui agora. Eu estou em beta, totalmente ativo. Alfa, o alfa seria aquele processo, sabe no início, quem faz meditação, no início da meditação? Ou quando, por exemplo, eu falo, vou pensar aqui um pouquinho, eu baixo um pouquinho a minha frequência e aí eu entro em alfa. O teta, ele já é uma meditação mais profunda, é o transe da hipnose mais profundo ali, que ele rebaixou mesmo, ele está com as ondas cerebrais mais baixas. É um quase sono. Sabe quando você está quase dormindo? Aquele dia que você fechou ali os olhos e está quase dormindo? É ali naquele momento você está com a onda cerebral teta, certo? E o delta já é o sono profundo. Aí já não tem sugestão, porque já aí entra em sono profundo. Inclusive, quando eu for falar mais para frente sobre hipnose em crianças, eu vou falar um pouquinho sobre teta, que nas crianças é bem legal utilizar a teoria de estado, tá? Não sou contra a teoria de estado. Eu até acredito que com a onda teta, a pessoa consegue imaginar melhor, a pessoa consegue se concentrar melhor, a pessoa talvez consiga ter uma emoção maior. Mas olha que legal, imagina que interessante, né? Imagina que uma pessoa está ali, está em transe, né? E aí ela está em onda teta. E eu estou fazendo uma regressão com essa pessoa. Aí ela está lá, totalmente relaxada, está voltando no tempo. Aí de repente ela está lá no 4 a 7 ciclos por segundo, bem calma. Só que de repente vem um fato
de algum momento que para ela foi traumático. Naquele momento, o que ela faz? Automaticamente ela vai para beta, mesmo continuando ali. Por quê? Porque veio um evento traumático, ela causa uma emoção totalmente diferente, essa emoção faz ela ir para beta. Ou seja, acabou o processo de hipnose? É isso que eu questiono um pouquinho dentro da teoria de estado. Ué, se eu preciso ter o estado de teta, como que eu vou conseguir então fazer terapia com alguém que de repente teve uma emoção muito forte? Ela não consegue. Mas ela deixa de estar hipnotizada? Não, não deixa. Ela continua hipnotizada. Então é isso que eu sou um pouquinho crítico à teoria do estado. Porque estado, a onda teta, eu posso conseguir na terapia Theta Healing, meditação também tem Theta Healing. Ah, mas meditação é hipnose, Thiago? Não, meditação é meditação, pô. Ah, Theta Healing é hipnose, Thiago? Não, Theta Healing é Theta Healing. Talvez usa processo de hipnose, o Theta Healing mais. A meditação depende. Se a meditação é uma meditação guiada, ela está usando o processo de hipnose. Porque tem alguém te falando para fazer alguma coisa. Se a meditação é você mesmo fazendo, aí ela é meditação pura mesmo, tá? Então, no começo, a gente talvez precisa de um processo de hipnose para ajudar a gente a acreditar na meditação. Mas depois, quando você já pratica mais tempo, você consegue... Não sempre, tá? Porque a meditação também é feita em alfa, mas você pode atingir o teta, que é quando você fala, nossa, parece que tudo em volta sumiu, né? Que é aquele estado mais profundo de meditação. Mas meditação não é hipnose. Algumas pessoas costumam comparar, mas eu acho que comparar meditação e hipnose é igual você comparar ir na academia com ir pra praia. Os dois têm suor, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, meditação e hipnose, os dois têm, talvez, o teta, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. É uma prática e outra prática. São coisas completamente diferentes, tá? Ah, e meditação faz bem exatamente por causa de acessar essas frequências, tá? Então, é positivo acessar essas frequências. Não acho que é ruim, não. Acho que é positivo. Mas na teoria de não estado... o que a gente acredita, porque eu acredito mais na teoria de não estado, é que pode ter um estado. Eu posso ter onda teta, ela pode ser boa, ela pode de alguma maneira me ajudar, mas ela não é fundamental para o processo. Não é por causa da onda cerebral que acontece a aceitação da sugestão, tá? Na teoria de não estado, ela é uma hipnose mais mundana, sabe? Do dia a dia. É isso que é hipnose, é a prática do dia a dia, é você estar ali o tempo todo tendo algum processo de hipnose, ela é mais corriqueira, ela é um comportamento. Então, para quem defende, assim como eu, a teoria de não estado, fala que você, através de uma concentração e de uma expectativa, você já pode entender que você está tendo hipnose. Você não precisa eu posso estar concentrado de olhos abertos ou dirigindo um carro. Posso estar concentrado, inclusive eu posso estar tão concentrado que eu esqueci que naquele dia eu tinha que parar na padaria e acabei fazendo o meu caminho, tá? A expectativa para hipnose de não estado é fundamental. Você tem que criar a expectativa, a pessoa tem que imaginar que já vai acontecer, tá? E isso, como que eu posso criar? Por exemplo, na clínica, eu estou aqui, às vezes eu estou atendendo a pessoa, aí ela fala de algum problema, eu falo, não, mas como seria se você conseguisse resolver isso? Opa, seria assim. Então, daqui a pouco você vai sentar ali na poltrona e a gente vai trabalhar isso. O que ela criou? Opa, daqui a pouco eu vou resolver isso. Então, entendeu como que funciona a expectativa? Eu precisei de estalar o dedo? Não. Ela já aceitou uma sugestão. O cérebro dela imediatamente, esse é o poder das palavras. Quando a gente fala, a outra pessoa, se ela estiver conectada com você, ela vai já visualizar imediatamente aquilo. Então, quando eu falo, daqui a pouco a gente vai sentar aqui, inclusive é por isso que eu falo várias vezes, mais tarde eu vou falar tal coisa. Por quê? Porque eu já estou te criando expectativa. E mesmo eu te falando que eu estou criando expectativa, você não perde ela. Você continua com a expectativa do mesmo jeito. Isso é hipnose de não estado. Tá? A comunicação no dia a dia é hipnose de não estado. Quando a gente está começando dentro da hipnose, a teoria de estado, ela é mais fácil, tá? Porque a teoria de estado, inclusive a maioria dos alunos, eles querem, durante o processo, né, ver o transe acontecendo, que existe o que a gente chama de constelação hipnótica, né? Essa constelação hipnótica seria algumas respostas físicas que a pessoa dá, que uma delas é suar a mão, a jugular salta. Eu tenho um vídeo mostrando um rapaz que a jugular dele parece que vai explodir o pescoço.
Tem com a Lana também, a Lana que tá aqui. Tem um vídeo da Lana também, que se filma aqui, a sua jugular tá bem saltada, tá? Porque ali ela tá num estado de hipnose, tá? Mas não é aquilo que é hipnose, aquilo ali são só respostas a esse estado. É comum os olhos, a pessoa fecha os olhos ficam vibrando, tá? Mas por que os olhos vibram, Thiago? Por causa da hipnose? Não. Qualquer pessoa que fechar os olhos e imaginar alguma coisa, os olhos vão vibrar. Então, essa resposta que todo mundo fala que é da constelação hipnótica, do estado de hipnose, na verdade é uma resposta que eu acho legal, porque inclusive eu faço isso. No primeiro contato com a pessoa, eu falo, fecha os olhos e imagina tal coisa. Se a pessoa fechou os olhos e já vibrou os olhos, eu já sei que ela está conseguindo imaginar. Isso já me dá uma resposta sobre o processo de imaginação dela. Ela já está entregue nesse processo. Mas não que tenha o estado, está acontecendo a imaginação, tá? O suor na mão pode ser por causa de uma expectativa. Então, tudo que se explica com o estado, dá para se explicar com a teoria do não estado também. No começo, talvez você se prenda mais a isso aqui, porque aí você quer ver os olhos vibrando, você quer ver suor, o coração começa, você percebe que a pessoa começa, o coração você até sente aqui vibrando, palpitando, né? Você começa a ver visualmente isso. Tem também, às vezes, a catalepsia, né? Que a pessoa fica com os membros duros. O membro duro ficou legal, né? Mas os membros, braços e mãos, tá? Também tem a terapia de hipnose sexual, que dá para ficar com o membro duro também. Mas tem algumas respostas que você pode se prender mais. Só que acontece o seguinte, ela é mais fácil? Só que a teoria do estado acaba te aprisionando. Porque nem todo mundo vai ter a constelação hipnótica. Nem todo mundo vai ter essa entrega e entrar em onda teta. Às vezes a pessoa vai estar ali totalmente se mexendo, tá? Às vezes a pessoa não está confiando para fechar os olhos e confiar em você, tá? Então ela tem medo de fechar os olhos, porque inclusive é por causa disso que ela veio te procurar, porque ela tem que, de certa forma, confiar mais nas pessoas. Então você tem que aprender, de certa forma, usar a teoria do não estado, porque quando você aprender a teoria do não estado, ela acaba sendo que libertadora. Ela te liberta de ficar preso ou dá certo ou dá errado. Como o próprio Elman falava, para que a hipnose aconteça tem que ter transe. Se não tiver transe, não tem hipnose. E aí, quando não tem transe, o que você fala para a pessoa? Então tá bom, obrigado, é você que não consegue se concentrar. Porque geralmente as linhas que defendem a teoria de estado, quando alguém não consegue, né, a pessoa não consegue, ela fala, é porque você não está conseguindo se concentrar o suficiente. É porque você hoje talvez não está num dia legal. Então ela acaba jogando essa responsabilidade para o outro. Já na teoria de não estado, a responsabilidade é minha. Se eu não conseguir fazer com que a pessoa aceitasse a sugestão, é porque eu não me conectei legal com ela. É porque alguma coisa desse processo não aconteceu. Esse comportamento, ele de alguma forma não aconteceu. Então, uma é mais fácil, mas te aprisiona. Você fica preso àquilo, ou vai dar certo ou vai dar errado. A outra, talvez é mais complexo no começo. Você precisa talvez muito mais. Lembra que eu falei lá do acreditar, que eu falei muito lá do intenção a mais, que eu falei do atuar? Para a teoria do estado você precisa mais disso, tá? Porque você tem que acreditar mesmo que está acontecendo. Porque na teoria de não estado, provavelmente a pessoa está de olho aberto e você já sabe que está acontecendo em hipnose. Então, eu acho ela libertadora. Só que você precisa trabalhar muito mais a confiança. E talvez para trabalhar a confiança, seja legal você começar com teoria de estado, tá? Eu vou passar durante o curso aqui as duas teorias. Gostou desse conteúdo? Escreve aí nos comentários, tire suas dúvidas e compartilhe com os seus amigos. E se você ainda não entrou para o nosso grupo de estudo, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. E lembre-se sempre, somos elos da mesma corrente. Até breve!